Em 2008 eu fui morar no Canadá e a viagem foi interrompida em 2010, quando eu descobri que eu estava com uma suspeita de linfoma. Eu sofri um acidente de carro bem sério, quebrei costelas, quebrei a bacia, furei o pulmão. Eu nasci com 2 problemas de saúde, tetralogia de Fallot e atresia do esôfago. Eu nasci sem esôfago. A primeira imagem bacana assim, que eu tenho com ele é eu pedalando junto com ele. Os dois fazendo uma coisa que os dois gostam e que tem que ter saúde para fazer, sabe? Cara, é difícil falar. Doutor, tá ouvindo? Na verdade, isso é uma homenagem para todos os médicos, mas especialmente para ti, que foi quem salvou a minha vida. Muito obrigado por essa parceria de 43 anos. Obrigado por ter me inspirado a buscar conhecimento e muitas outras coisas incríveis na minha vida. Profissional competente, carinhoso, afetuoso. Parabéns pelo Dia do Médico, que dure por muitos anos ainda essa amizade, essa parceria, esse companheirismo. Um abração, tudo de bom. Queria me fazer chorar. Essa é uma homenagem dele. Eu não estava entendendo esse coração aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o diagnóstico da vida. Eu aproveitei o tema, já que a gente está falando com alguns médicos que estão aqui, eu aproveitei o tema para todos nós fazermos um check-up, ok? Então vamos lá. Para começar, eu queria contar uma história para vocês. Talvez você já deva ter escutado alguma versão dessa história, que é mais ou menos assim. Certa vez um casal foi ao médico, porque eles não estavam bem dispostos, eles queriam saber o que estava acontecendo. E após uma consulta, o médico fez alguns exames com eles e constatou que o que eles tinham nada mais era do que uma simples virose. Então receitou ao casal descanso, algum remedinho e ele voltou para casa. O problema foi, após esse casal sair, outro paciente entrou e tinha o mesmo diagnóstico. Outro entrou, tinha o mesmo diagnóstico. E ainda um terceiro com o mesmo diagnóstico. Ele receitou a todos a mesma coisa. Só que ele ficou pensando a respeito daquilo. E quando ele chegou em casa, ligou o noticiário, ele repara que aquela virose não estava acontecendo simplesmente na sua região, mas os jornais estavam falando sobre ela. Algo muito sério estava acontecendo no mundo. Aquela doença estava se espalhando rápido demais. E aquilo que começava com um simples mal-estar, em pouco tempo estava levando as pessoas a uma grande prostração, em alguns casos até mesmo a morte. Só que passado alguns dias, ele também reparou que os estudiosos se dividiram em dois a respeito de como que eles estavam diagnosticando a doença. Por um lado, um grupo de estudiosos chegou à seguinte conclusão: essa doença está acontecendo porque as pessoas não são disciplinadas. Elas não são disciplinadas com a sua alimentação, elas não são disciplinadas com o seu físico, elas não são disciplinadas com sua mente. O que precisa fazer é receitar uma série de disciplinas, dietas,
academia, um sistema rigoroso. Essas pessoas precisam se submeter a um sistema rigoroso. E isso, em pouco tempo, vai surtir um efeito muito positivo e essas pessoas vão estar melhor em bem pouco tempo. Por outro lado, um outro grupo de estudiosos chegaram à seguinte constatação: é exatamente o contrário disso. O que está acontecendo é que as pessoas estão sendo oprimidas por décadas e décadas, por séculos e séculos. O que as pessoas precisam é serem livres. Elas precisam de liberdade. Elas precisam fazer aquilo que elas querem fazer, viver do jeito que elas querem viver. Quando a gente terminar com a opressão do sistema, as pessoas vão estar curadas. Não preciso dizer que o mundo inteiro se dividiu em dois. Uns seguiram um grupo, outros seguiram outro grupo. O curioso é, a curto prazo, os dois grupos estavam certos. As pessoas estavam melhorando, as pessoas estavam sendo curadas. Só que a médio e longo prazo, a doença que em certo ponto tinha regredido, parece que ela se fortalecia mais e quando ela voltava muito mais forte e os casos de óbito aumentaram e muito. Os dois grupos então começaram a debater e um terceiro grupo surgiu. O terceiro grupo buscou então a seguinte conclusão: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diagnosticar a doença e a gente vai procurar quem são as pessoas imunes a elas. E eles descobriram que em todo o mundo só havia uma pessoa que era imune à doença. Eles pegaram essa pessoa, fizeram uma série de exames com elas e descobriram que se houvesse uma transfusão de sangue daquela pessoa para os enfermos, eles seriam curados. Então mais estudos foram feitos e aí vem uma trágica notícia àquela pessoa. Para que as pessoas, o mundo inteiro fosse curado, o sangue todo daquela pessoa precisava ser retirado e doado aos demais. Então, um médico chega, traz a notícia para ele e fala: olha, nós não queremos colocar nenhuma pressão sobre você. Vá para a sua casa, reflita sobre isso e nós vamos entender qualquer que seja o seu posicionamento. Passado um tempo, aquele voluntário volta e diz: eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Um repórter, antes de começar o procedimento, chega aquele homem e fala assim: você está louco? Você está tendo a real compreensão do que vai acontecer? Você sabe que você vai morrer, certo? E aquele homem então diz: eu sei que eu vou morrer, mas por outro lado, eu vou estar vivo dentro de cada uma daquelas pessoas que eu salvar. Então o procedimento foi feito, aquele homem morre, algumas pessoas foram para receber a transfusão, mas algo aconteceu também. Lembra dos dois grupos extremistas? Os dois grupos que estavam estudando o caso? Esses grupos chegam e falam assim: é um absurdo o que vocês fizeram. Vocês quiseram matar uma pessoa por um resultado que vocês não tinham certeza absoluta se aconteceu ou não. Nós preferimos seguir o nosso mesmo estilo de vida. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu penso que essa história, ela é uma caricatura da nossa vida. A doença, ela é o pecado. E aqui, a palavra pecado, ela é muito pejorativa nos dias de hoje. Mas na teologia, a palavra pecado nada mais é do que errar o alvo. É você estar indo numa direção e de repente você divergiu dessa direção. É isso que a palavra pecado significa, errar o alvo. Por que eu estou chamando essa doença de pecado? Pelo seguinte: Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus colocou todas as coisas em ordem e todas as coisas em plena harmonia. Deus criou o universo com plena interação e criou o ser humano como a coroa dessa criação,
como aquele que iria governar sobre a criação, queria subjugar, dominar toda a criação. Seria o seu mordomo, o seu administrador na terra. Qual foi o problema disso? O homem não se contentou simplesmente em ser um administrador. Ele quis ser mais que isso. Ele quis ser o dono absoluto, independente das suas relações, independente do seu relacionamento com Deus. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas parece que até os dias de hoje nós vivemos buscando essa autonomia de Deus. Nós vivemos querendo ser senhor do nosso próprio domínio. Nós queremos ser autossuficiente em tudo. Parece que aquilo que estava no passado continua acontecendo nos dias de hoje. O que acontece foi, por conta disso, o homem se desligou de Deus. E o homem começou a viver por conta própria, começou a fazer as coisas do seu próprio jeito. E desde aquele período até os dias de hoje, a humanidade se divide em duas áreas: os religiosos e os irreligiosos, que de tempos em tempos eles vão mudando o seu nome. Nos dias de hoje são os relativistas, pessoas que discordam do sistema religioso. Mas o que me parece é que o mundo hoje é dividido em dois extremos: religiosos e irreligiosos. O primeiro, os religiosos, são aqueles que querem impor a sua doutrina, querem enfiar a sua religião goela abaixo das pessoas. Esses religiosos, eles falam assim: você precisa ser bom, mas ser bom ao meu jeito. Ser bom de acordo com a minha religião. Vocês precisam agir conforme as regras, você precisa falar conforme a gente fala, você precisa escutar as mesmas músicas que a gente escuta, porque existem músicas sagradas e músicas do diabo, músicas seculares. Você não pode escutar outras músicas porque são músicas do diabo. Você precisa se vestir como todos nós aqui nos vestimos. Você precisa ter o mesmo dialeto que a gente tem. Isso é ser bom aos nossos olhos. Só que tem mais do que isso. Você também precisa cumprir uns certos rituais. Você precisa saber a hora de sentar, a hora de levantar, a hora de virar para o seu irmão e dizer a ele: sabe aquele negócio que te incomoda? Porque você nem sabe quem é a pessoa que está do seu lado, mas você precisa fazer isso. Porque faz parte do ritual. Então, todo mundo tem que fazer. Ou então, aquele outro ritual, que é você vem pela primeira vez, então todo mundo fala: se coloque de pé, canta uma musiquinha e pede para um monte de pessoa te abraçar. Você fica totalmente incomodado com aquilo, mas faz parte do ritual religioso. Só que até aí tudo bem. Mas existem alguns rituais que são mais problemáticos, como, por exemplo, você precisa seguir uma espécie de dieta religiosa. Eles pegam lá de Daniel e é 21 dias de jejum de Daniel, ou então você precisa ficar sem comer chocolate, ou então sem assistir televisão. Tem até alguns lugares que você não pode ter televisão na sua casa. Ou então você precisa cumprir uma série de penitências, você precisa seguir uma série de condutas, porque senão você não faz parte da nossa religião. Você não se enquadra nela, então você está fora. E tem uma terceira coisa: você não pode se misturar. Se você é dessa igreja, você não pode conversar com pessoas de outras igrejas, porque senão essas pessoas vão influenciar a sua cabeça, vão trazer coisas demoníacas para você. Esse é o grupo religioso. E parece que existe um vídeo do Portas do Fundo que mostra muito bem como a religião ela é tida por aí. Eu gostaria que vocês assistissem, por favor. Aqui, obrigado, Cléber. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o responsável pelo estabelecimento. Não, sou eu mesmo. Bom, senhor, eu sou fiscal da Receita. Eu percebi que
A sua loja funciona há 10 anos sem pagar qualquer tipo de imposto. Então, infelizmente, a gente vai ter que fechar a loja até que o senhor pague a quantia de R$320 mil referente a esse período. Desculpa, o senhor é que deve estar vendo algum engano aqui. Que engano? Isso aqui não é padaria, não. Isso aqui é uma igreja. Como? Isso aqui é uma igreja. Você não viu ali, ó? A razão social é aquela ali, ó. Igreja Universal do Pão em Cristo. O senhor fabrica pão. Sim. Aqui, né? E o senhor bota aqui o pão para vender, então não. isso é uma padaria. Aí que tá, o senhor não vende nada aqui. Não, mas peraí. Tem aqui uma plaquinha em cima de uma unidade. Isso caracteriza uma venda? Isso aqui é a doação correspondente ao brinde que você vai ganhar, que no caso é um pão doce de Deus. Então a pessoa doou R$2,50, ganhou um quibe abençoado. Ela doou R$4,50, ganhou uma ciabatta cristã com direito a um sagrado refresco. Doou R$13,20, é o nosso almoço episcopal. E aí, Isaías, tudo bem? Qual que é o prato do dia? O prato do dia é um frango benzido. Vê um pra viagem, por favor. Jesus Cristo, esse é o vosso corpo, esse é o vosso frango. Pelo mistério do sangue de Jesus, tomai esse frango, que vós sois o corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Não, só amém, só. Amém. Isso, não precisa repetir não, tá? Próxima vez. Você benzeu o frango? Não, que deixou de ser um frango e passou a carregar simbolicamente o corpo de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Olha só, o senhor vai me desculpar, mas essa sua religião aí não existe. O senhor não vai me convencer que esse frango aí pode ser sagrado. Então, um pedaço de papel pode. Uma santa de madeira toda carcomida de cupim, pode. Um elefante que na verdade é uma mulher que tem 6 braços, pode. A diferença é que o senhor inventou essa palhaçada dessa religião para não pagar imposto. A diferença que isso está fazendo chama escarnecer de objeto de culto religioso. Tá, a intolerância religiosa pega 3, 5 anos de cadeia. Vamos deixar isso pra lá. Então, o senhor me vê aí uma esfirra cristã. 3,30. Sai um churro ungido, sai um croissant, sai um pão pentecostal. Café não tem, temos confé. Isso aqui é um pão doce céu. Uma barriga de freira. Um pastel de Santa Clara. Vai um confezinho. Um confezinho aqui pra ele. Vê um sonho com Cristo. O senhor judeu, vê um quipão aqui pra ele. Vê uma broa circuncisada aqui pra ele. Já deu pra entender, né? Parece que, infelizmente, essa é a conotação religiosa dos dias de hoje. Muitas pessoas têm brincado com a religião. E não são simplesmente os atores, mas são os líderes religiosos que têm feito isso. Você pega o suor de um líder e esse suor desse líder vai te curar. Você coloca um copo de água debaixo da televisão e esse copo de água vai ser santo. Você compra um pedaço de madeira de Jerusalém e você vai ser próspero. Tem algumas coisas que fogem da lógica humana e cria uma alienação religiosa. As pessoas começam a viver num mundo paralelo. Mas se por um lado a gente tem os religiosos que são extremamente rígidos na sua conduta, por outro lado nós temos os irreligiosos, os relativistas. E para eles é mais ou menos assim: seja feliz. Se para o religioso você precisa ser bom para Deus te abençoar, para a irreligião não existe esse negócio de ser bom. O que você precisa é ser feliz. Vá buscar a sua felicidade. Você é o centro do universo. Então, o que te faz feliz, você precisa aproveitar. Você precisa correr atrás dessas coisas. E mais do que isso, se a religião diz que você precisa cumprir uns ritos, para a irreligião não existe erro. O que é certo e errado? Certo e errado é a coisa que as instituições colocaram. Não existe certo e errado, não existe pecado. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas. Você pode pegar um pouquinho de cada uma delas e criar um mosaico religioso com o Deus da Universal, do pão, não sei o que está tudo bem. Não existe problema nenhum nisso, contanto que essa religião te faça feliz. É por isso que existe um monte de movimentos que são fora da religião, que têm surgido e ganhado um monte de adeptos. Por exemplo, na sua academia, você tem um cantinho que tem uma água corrente, uma musiquinha de fundo.
E ali você acha que é budista porque você está escutando uma musiquinha tranquila e está tendo um tempo de meditação. Ou então você lê um livro do Wicca lá e você acha que agora você tem plena comunhão com a natureza, só que você também se diz católico, você vai de vez em quando tomar um passe e de vez em quando na tarde da benção de uma igreja. Está tudo bem, porque todos os caminhos levam a Deus. Não existe certo, não existe errado. Só que vamos tentar colocar isso em prática. Não existe certo e errado no seu trabalho? Então você pode roubar a sua empresa. Não existe certo e errado nos relacionamentos? Eu pratico relações sexuais com quem eu quiser, na hora que eu quiser, com um parceiro de gênero indefinido. Então, se eu quiser ter uma relação sexual com uma criança, porque isso me faz bem, está tudo certo. Ou, se eu quiser estuprar uma pessoa, porque isso faz todo sentido para mim, isso me faz bem, está tudo certo. O problema do relativismo ideológico é que ele diz que não existe verdade absoluta, a não ser o próprio relativismo. Você precisa ser relativista para que as outras verdades não sejam absolutas. Então, existe uma série de problemas também com esse pensamento. Terceiro, prove de tudo que te faz bem. O que o relativismo te sugere é: você é o centro de todas as coisas. Você pode ser sincrético, pluralista, você pode provar de todas as coisas e misturar todas elas, porque você é o centro de tudo. Se eu passei um vídeo falando dos religiosos, permita-me agora passar um vídeo tentando dialogar um pouquinho com os irreligiosos. Este é um balão vermelho. É verdade, é vermelho. Todos nós conhecemos as cores. A verdade absoluta é que esse balão é vermelho. Não é, não. Isso é verde. Quê? Esse bem aí é um balão verde. Que balão lindo esse amarelo! Amarelo? E isto é vermelho. Tem aqui. Não, é verde. É vermelho! Sim, eu sei, é um balão vermelho. Ei, você pode olhar meu ponto de vista, por favor? O quê? Ei, bonito balão azul. Verde! Azul? Verde? É vermelho. Por que você disse que é vermelho se é azul? Hã? Ficou roxinho daqui! Roxo? Ah, quer saber? Vamos resolver isso agora, ok? Onde você vai? Ei, que cor que é esse balão? Eu só enxergo em preto e branco. Ah, tá bom. Ei, Má, que cor... Não existe balão. Isso é ridículo! Ei, eu sei qual é o problema. Minha mãe me ensinou que isso é azul. E depois me ensinou que era vermelho, verde, amarelo e tal, e tal, e tal. Ok, eu sei que sua mãe te ensinou que é azul, tá bom? Mas essa não é a verdade. Você tá falando mal da mãe dele? Eu não! Cara, eu respeito a sua mãe. Obrigado. Ela te criou e disse que isso é azul. A nossa mãe nos criou e ensinou pra gente que isso é mesmo. vermelho. Ué, você não disse que era verde? É verde. Eu sou esperto. Eu fui pra faculdade. E na faculdade nós vemos todas as diferentes teorias sobre cores. E meu professor, que é doutor em cor... Você tem doutorado em cor? Não. É, percebi. Não se pode concordar com uma teoria sobre cor. Você tem que olhar as diferentes teorias sobre cores e escolher a que é melhor pra você. E o verde é o melhor pra mim. Isso faz sentido. Obrigado. Não, você não pode escolher a cor que é melhor na sua vida. Vermelho é vermelho. Ok. Você conhece a palavra intolerante? Sim. Porque é isso que você tá sendo agora. Você tá tentando enfiar a sua opinião goela abaixo. Não é a minha opinião, é a verdade. Peraí. O que nós estamos dizendo é que nós temos que parar de discutir sobre assuntos controversos, como a verdade. Sabe, o engraçado sobre a verdade é que é a verdade, acreditando ou não. O problema do relativista é que a cor verdadeira nunca é aquela que ele diz ser. Ele sempre tenta montar conjecturas. Ele nunca vive de certezas. Ele sempre vive de indagações. É um filósofo que vive no mundo platônico, mas nunca colocou os pés no chão. Talvez a gente precise não só viver de perguntas, mas também encontrar algumas respostas. Algo não só que faça sentido para mim, mas que tenha um parâmetro universal. Por exemplo, se eu acho que para mim o dinheiro é o meu parâmetro universal, toda a minha vida eu vou girar em torno do dinheiro. Tudo que eu vou fazer é visando o lucro.
A minha conduta de ética e moral vai ser o que me enriquece. Se eu vivo a vida com o parâmetro do trabalho sendo o centro da minha vida, a minha família vai precisar se sujeitar ao meu trabalho, os meus relacionamentos eles vão ser periféricos, porque o centro da minha vida é o meu trabalho, então todas as coisas ao redor vão girar em torno do trabalho. Se eu vivo com o centro da minha vida nos relacionamentos, um homem ou uma mulher vai ser o centro da minha vida. Então tudo que eu for fazer vai girar em torno disso. O que eu quero sugerir para vocês é que Deus precisa ser o centro da sua vida. Sabe por quê? Porque se você coloca Deus como centro da sua vida, a palavra dele é o que vai fazer sentido para você viver e dialogar com o seu dinheiro, é o que vai fazer você viver e dialogar com o seu trabalho, é o que vai fazer você viver e dialogar com os seus relacionamentos. Se Deus for o centro, Ele tem respostas para todas as demais áreas da nossa vida. Então, permita-me aqui caminhar um pouco mais com vocês. O que eu quero propor para nós aqui é: Jesus é o médico da humanidade. E para basear isso, eu quero ler com vocês um texto de um médico que escreveu a respeito de Jesus. Eu quero ler o capítulo 24 de Lucas para vocês, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Como eu disse, esse texto foi escrito por um médico. E um médico, na época bíblica, ele era um artífice, um artesão, ele era considerado um artesão, alguém que usava das mãos para construir, para criar, para modelar as coisas. E o que o Joaquim Jeremias, que é um teólogo e arqueólogo que passou a sua vida inteira em Jerusalém buscando achados, ele diz é que os médicos eles eram pessoas que eram muito meticulosas em suas pesquisas. E o Evangelho de Lucas, ele é de todos os 4 evangelhos o mais meticuloso. E ele escreve esse evangelho dizendo assim: depois de grande e apurada pesquisa, buscando testemunhas oculares, eu passo a dizer isso a você, Teófilo. E ele começa o Evangelho. Então Lucas foi alguém que não caminhou com Jesus, mas conheceu diversas pessoas que caminharam com ele e, através dos relatos dessas pessoas, ele escreveu o seu Evangelho, ok? O que ele está dizendo nesse Evangelho, no capítulo 24, é que Jesus é o Messias prometido por toda a história. Lucas está escrevendo para os judeus, e os judeus, desde o seu começo, eles aguardavam um Messias, um libertador, alguém que viria e os salvaria do mal, que os salvaria do pecado. E Lucas diz: esse Messias chegou, esse Messias é Jesus, ele cumpriu todas as profecias. Só que Jesus, ele fez mais do que isso. Ele não só cumpriu todas as profecias, Jesus também ele dividiu a história com os seus ensinamentos, com as suas ações. Jesus foi alguém que elevou a dignidade da mulher, porque até então, naquela época, a mulher ela era contada entre os animais, entre as posses do seu marido.
Então seu marido ia falar, eu tenho não sei quantas ovelhas, não sei quantas cabritas, não sei quantas mulheres. Contava-se como posses. Jesus traz de volta a dignidade perdida da mulher, convidando algumas delas para caminharem com ele e depois tornando-se líderes da igreja cristã primitiva. Jesus também, ele nivela o relacionamento de escravos com seus senhores. Ele diz que um deve tratar o outro como irmãos. Então reparem, não existe nenhum outro líder na história, por mais que você admire esse líder religioso ou esse líder secular, que fez aquilo que Jesus fez. Jesus, com suas palavras, com as suas atitudes, dividiu a história em antes e depois dele. Só que Jesus, ele também traz algumas coisas que são extremamente polêmicas para nós, porque a gente não fala só da vida de Jesus. A maior parte do Evangelho fala da morte de Jesus e da sua ressurreição. Talvez aqui algumas pessoas vão falar, opa, peraí, eu até acho legal, acho interessante os ensinamentos de Jesus, mas você vai me falar que ele ressuscitou dos mortos? Isso é logicamente impossível. O que eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês dizendo é o seguinte: existem muito mais evidências pró-ressurreição de Jesus do que evidências contra a ressurreição de Jesus. Porque a gente tem a mania de acreditar que o encargo da ressurreição cabe aos religiosos darem prova. Só que os céticos também precisam provar algumas coisas. Então permita-me mostrar aqui um pouquinho para vocês da ressurreição de Jesus. Primeira evidência, o túmulo vazio. As cartas de Paulo e os 4 evangelhos são testemunhas fiéis da ressurreição de Jesus. Reparem, Jesus morre, 15 anos depois, as primeiras cartas já começam a ser escritas. E todo o Novo Testamento é escrito em menos de 100 anos. Então aquilo começou a se propagar muito rápido. Aqui está uma das primeiras cartas de Paulo à igreja de Coríntios, que diz o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vivem. Alguns já faleceram. Quando Paulo escreveu uma carta, a carta era um documento público que passava de mão em mãos. E essa carta foi escrita não para os judeus, mas para um povo que ainda não tinha conhecimento de Jesus. O que esse povo teve foi uma conversa com Paulo. Paulo ficou um período com eles, ensinou o evangelho e depois foi embora. E agora ele escreve uma carta, ele fala o seguinte: Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Se vocês duvidam do que eu falo, vocês podem ir lá e conversar com essas pessoas. Tem mais de 500 testemunhas oculares. Muitas delas estão vivas nos dias de hoje. E Paulo está dizendo também o seguinte: se vocês duvidam dessas pessoas, vão até o túmulo. Busquem averiguar isso. Só um dado histórico para vocês. No período de Jesus ali, cerca de 100 líderes religiosos surgiram, se autodenominando o Messias. A grande maioria foi morta. Sabe o que o Império Romano começou a fazer? Colocar soldados para cuidar do túmulo. Porque muitos dos seguidores estavam pegando o corpo e fazendo rituais de adoração ao líder falecido. O que Paulo está falando para aquele povo é o seguinte: vocês podem ir lá. Tinham soldados vigiando o tempo todo. E não dá para você simplesmente chegar e bater num soldado romano e tirar um corpo dali. O povo tinha muito medo de Roma. O que Paulo está dizendo é: vai e conversa com os soldados. Eles vão dizer: o corpo não está mais lá, o túmulo está vazio. Além disso,
mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição. Isso é uma evidência muito grande a favor da ressurreição. Tem mais coisa. Várias e várias pessoas foram mortas por confirmarem isso perante a autoridade da época. Vamos supor que seja uma fantasia a ressurreição de Jesus. Quem daria a própria cabeça para sustentar uma fantasia? Quem diante da morte falaria, não, é verdade, eu vi Jesus, sabendo que vai morrer? A não ser, é claro, que se isso fosse verdade, e fosse uma verdade tão significativa a ponto de mudar a mente e a conduta daquela pessoa. N.T. Wright, que é um teólogo norte-americano, ele diz o seguinte: eu confio num testemunho daquele que tem uma faca no pescoço. Porque diante da morte, todas as pessoas tendem a falar a verdade. Só que tem mais. Se o testemunho fosse fantasioso, os apóstolos tentariam dar credibilidade à sua narrativa. Mas eles alegam que as primeiras testemunhas a verem Jesus foram mulheres. Lembra? Naquela época as mulheres não tinham nenhuma credibilidade. Por que você falaria que uma mulher viu Jesus e você coloca isso num documento público, a não ser que isso fosse verdade? E por fim, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. A maior parte dos evangelhos falam da morte de Jesus. Nenhuma outra biografia no mundo falou tanto da morte de alguém, a não ser a Bíblia. Isso só aconteceu porque a morte de Jesus foi e é o ápice da salvação humana. Contudo, de que valeria sua morte sem a sua ressurreição? A Bíblia fala que Jesus ele entregou a vida dele por nós para perdoar os nossos pecados e para nos reconectar com Deus. Ele deu todo o sangue dele, porque ele entendeu que eu sozinho e que você sozinho jamais iríamos nos aproximar de Deus. Sabe por que existe tanta religião no mundo? Porque o homem não tem a coragem e não tem a capacidade de levantar a cabeça e se entregar a um Senhor. Então ele cria objetos místicos e deuses conforme a sua imagem, para que esses objetos e esses deuses os sirvam. Essa é a religião. O que Jesus propõe não é um sistema religioso. O que Jesus propõe é um estilo de vida. E ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Você não precisa seguir a igreja estação para você ir para o céu, para você ter um relacionamento com Deus. Mas você pode entregar-se inteiramente a Cristo e viver com Ele no seu dia a dia. Isso vai mudar sua conduta. Não basta nós apenas argumentarmos Jesus não ressuscitou. Um cético que afirma isso, ele precisa também afirmar algumas outras coisas. Se de fato queremos afirmar isso, precisamos trazer argumentos lógicos e plausíveis para explicar o surgimento da igreja e os posicionamentos dos mártires. A igreja, em menos de 3 séculos, passou de um povinho de 12 discípulos para a igreja oficial do império da época. Como a gente pode explicar isso? A não ser que esse Jesus tenha ressuscitado e que o impacto da ressurreição dele foi tão grande a ponto de transformar pessoas. Como a gente pode explicar isso? Mas, se Jesus ressuscitou dos mortos, preste atenção nisso, por favor. Isso afeta diretamente a nossa vida. Sabe por quê? Se ele ressuscitou, as suas palavras são verdadeiras, e ele é de fato quem ele havia dito que era, o próprio Deus. E se ele era o próprio Deus, seus ensinamentos precisam ser levados em conta. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como o próprio médico e discípulo de Jesus disse, no nome de Jesus é pregado arrependimento e remissão dos pecados. Se você chegar à conclusão que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, o próximo passo é
como isso afeta a minha vida. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, as suas palavras têm credibilidade. E ele deixou uma série de ensinamentos. E ele deixou um convite: venham a mim, porque eu sou fonte de vida. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem vida em si. Quais são as implicações diretas disso para nós hoje? Eu quero dar algumas bem rapidinho. Primeiro, se Cristo ressuscitou dos mortos e é de fato o Senhor sobre todas as coisas, eu preciso entregar minha vida nas suas mãos. E entregar minha vida não quer dizer que eu vou agora participar de um sistema religioso. Eu preciso ser uma pessoa correta o tempo todo. Eu não vou ter mais dúvidas. Eu não vou ter mais erros. Pelo contrário, você erra o tempo todo. Sua esposa sabe disso. Seu marido sabe disso. A pessoa que convive com você sabe que você é uma pessoa complicada e que você não vai mudar de uma hora para outra. Você vai continuar pisando na bola um monte de vezes. Só que em se entregar é você falar para Deus: eu quero começar uma mudança na minha vida. Eu quero colocar as minhas dúvidas perante o Senhor para que o Senhor trabalhe. Eu quero colocar os meus erros, aquilo que a minha mulher não aguenta mais em mim. Eu quero colocar isso perante o Senhor para que o Senhor mude. Aquilo que o meu marido detesta, eu vou colocar perante o Senhor, porque eu sei que o Senhor é capaz de me mudar. Segundo, se Cristo ressuscitou dos mortos, a sua promessa de vir sobre nós o poder de Deus, ela é real. E ela é tão real que Lucas termina falando: o poder de Deus vai vir. E no seu segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele mostra como esse poder vem sobre nós. É a descida do Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus que passa a habitar dentro do nosso coração. Esse poder nada mais é do que Deus possibilitando que eu tenha relacionamento com Ele, que eu comece a lutar contra os meus erros e que eu me entregue e que isso seja um selo, não só nos dias de hoje, mas que vai perdurar por toda a eternidade. Terceiro, se Cristo ressuscitou dos mortos em corpo, isso quer dizer que há uma continuidade da vida de agora e da vida do porvir. Para isso, como a gente está fazendo esse encontro aqui, homenageando os médicos, deixa eu falar uma coisa para vocês que são médicos. O trabalho que vocês têm feito hoje tem consequências eternas. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que todas as nações irão entregar o seu tesouro perante Deus. Ou seja, o trabalho das suas mãos será entregue perante Deus. Nós iremos entregar aquilo que a gente fez de melhor. Mas saiba de uma coisa, isso não é apenas algo para os médicos que estão aqui hoje. É para todos nós. O trabalho da nossa mão, hoje, Deus tem visto. Ele tem visto o empenho, a dedicação que a gente tem dado a isso. E isso vai ter uma consequência eterna. Isso vai ter um desdobramento para todo sempre. A religião, ela aderiu a uma ideia platônica de que quando a gente morrer, a gente vai viver num céu, todo mundo como anjinho, todo mundo de branco com asinhas, cantando santo, santo, santo para toda a eternidade. Imagina como isso não deveria ser chato. Graças a Deus a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma continuidade. Apocalipse termina dizendo que novos céus e novas terras serão refeitas. E a palavra para trazer nova a todas as coisas é uma palavra grega que traz a ideia de continuidade. O novo céu e a nova terra, ele nada mais é do que uma restauração do céu e da terra presente. A criação que Deus fez plena, Ele criou não para ter um fim, mas Ele criou para ser eterno. E é por isso que Apocalipse, logo depois de dizer isso, diz que o tabernáculo de Deus descerá e o próprio Deus irá viver com os homens. Ou seja, o que a gente vive aqui não termina, mas toda dor, todo mal, todo pecado, toda separação, toda tristeza, isso vai ser aniquilado. Mas tudo aquilo que a gente produziu, todo o desenvolvimento que a gente teve,
vai poder ser amplificado e plenificado para todo sempre. Por isso eu quero terminar trazendo um último ponto. Se Cristo ressuscitou dos mortos e há uma continuidade da vida, podemos começar hoje a nos engajarmos com a obra que Deus quer realizar na criação. Sabe como? Primeiro, anunciando o seu poder e o seu amor às pessoas ao nosso redor. Segundo, promovendo a paz e bem-estar em nossos relacionamentos. E terceiro, cultivando, sustentando e preservando a natureza. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidades. Use disso para divulgar, para anunciar o amor dele às nações. Eu quero terminar então trazendo algumas coisas para vocês poderem levar para casa. Primeiro, você tem dúvidas a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus? Tudo bem. Converse com Deus a respeito disso. A gente acha que a gente precisa estar totalmente bom, totalmente correto para poder buscar Deus. Deus sabe que isso nunca vai acontecer. Então Ele te aceita do jeito que você é e Ele vai dialogando com as suas dúvidas. Segundo, que tal você entregar sua vida para uma caminhada em concordância com a missão de Deus no mundo? Sabe como você pode fazer isso? Cuidando bem das pessoas ao seu redor, trabalhando com dedicação e excelência, fazendo isso para a glória de Deus e anunciando o amor dele às pessoas que passarem por você. Isso não daquela maneira chata, como muitos religiosos fazem, te dá um convitinho, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Mas você, sendo coerente, sendo inteligente, dialogando, demonstrando amor, disposição em servir as pessoas, essas pessoas vão chegar para você mais cedo ou mais tarde e vão falar assim, por que você é assim? Por que você é diferente? E aí você vai poder falar para elas, porque Cristo tem transformado a minha vida. Se Ele tem paciência comigo, eu posso ter paciência com as outras pessoas também. E por fim, saiba que em Cristo, todo o nosso trabalho, aqui e agora, será valorizado e terá consequências eternas. A vida que Deus nos deu, Eclesiastes diz que ela será eterna e que todos nós sabemos disso. Eclesiastes diz o seguinte: Deus colocou a eternidade no coração humano, mesmo que ele ainda não se dê conta do que isso quer dizer. Eclesiastes diz isso. Já viu que todos nós temos um senso de eternidade? O sábio Salomão, há mais de 2000 anos atrás, já deu resposta para isso. Ele falou, Deus colocou a eternidade no coração de cada um de nós. E é por isso que enquanto a gente não tem um relacionamento íntimo e sincero com Deus, existe um vazio no nosso coração. Porque esse vazio só é preenchido quando nós entregamos a nossa vida e nós reconhecemos quem Jesus é. Vamos orar? Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim.